do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Assim seja todos os dias, meu Deus, das nossas vidas. Aleluia. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Que assim seja, meu Pai, todos os dias das nossas vidas. Aleluia. Assim, coroa, eu agradeço a oportunidade. Que Deus não nos falta. Ele está falando também sobre a onipresença de Deus em todas as situações. Deus é onipresente em relação a lugares, mas também em relação a situações. Eu quero ler Isaías 43, versículo de número 2, onde nós vamos ver uma grande promessa do Senhor, a qual nós não podemos nos esquecer, porque muitas vezes estamos passando por essas situações que o texto estará falando e nos esquecemos
quem está conosco. Mas nesta manhã o Espírito de Deus vem para nos relembrar. Olha o que diz o texto: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Mateus 28, versículo 20, Jesus promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero dizer que Deus é onipresente também em todas as situações boas, situações ruins, situações de crise, de vitória, de celebração. Olha o que o texto fala sobre rios, sobre águas. São linguagens simbólicas que representam lutas, problemas e tribulações. Se você está na luta, o Senhor estará contigo, porque Ele é o pastor que não te falta. Se você está na tribulação, está tão grande, parece que os rios dos problemas estão te levando, parece que você vai se afogar, você está se sentindo sufocado no meio disso tudo. O teu pastor prometeu: eu vou passar contigo, e essas águas não vão te afogar. Talvez a sua luta se assemelhe a um fogo, você se sente queimado, você se sente abrasado, está tão quente, está tão difícil, você está se sentindo sedento, enfim, está muito complicado. Parece mesmo que você está numa fornalha. O Senhor prometeu: estarei com você também no meio dos fogos das vidas. Igreja do Senhor, onde você estiver, e em qualquer situação que você estiver passando, o Senhor estará contigo. Nós nunca estamos sós. Porque a presença de Deus nos dará. Uma vez que Deus promete estar conosco todos os dias, uma vez que o texto diz que Ele é o pastor que está presente com a gente em todos os lugares e situações, nós precisamos então entender pelo texto da palavra o que a presença de Deus nos traz. O texto vai dizer, versículo 2, verso 2: deitar-me faz em verdes pastos. Está falando sobre o pastor que não falta. Ele faz a ovelha deitar em verdes pastos. Verdes pastos fala de provisão. Deus não só vai fazer seu coração descansar no meio da tribulação. Deus vai fazer seu coração descansar no meio da provisão. Porque existe um consolo antes da provisão. Existe a glória da presença que nos acalma, mesmo que nada foi providenciado ainda. Mas existe, aleluia, o deitar quando a provisão chega. É aquele descanso que vem depois da luta. Está chegando o seu momento de deitar em verdes pastos. Está chegando a hora de você descansar em meio à provisão de Deus, que vai ser tão grande, tão poderosa, porque o texto não diz um verde pasto, diz verdes pastos. Porque a provisão de Deus será gigante, a provisão de Deus será múltipla em várias áreas das nossas vidas. Haverá o tempo, está chegando, de se deitar nos verdes pastos, porque a presença do Senhor traz provisão. A presença do Senhor, verso de número 2 ainda: guia-me mansamente a águas tranquilas. Fala sobre a graça de Deus, que faz descansar as nossas almas no meio das turbulências da vida. E essa graça de Deus é como águas tranquilas, águas calmas. Oh, aleluia! Guia-me mansamente a águas tranquilas, águas tranquilas, águas tranquilas. Falam de paz. A presença de Deus, ela traz a tranquilidade que nós precisamos. A presença de Deus nos traz calmaria. Irmãos, há tanta ansiedade no nosso meio, há tanta turbulência, pensamentos acelerados. Muitas vezes a gente conversando com a pessoa, as pessoas não deixam a gente nem terminar a frase, ela já tem concluído
vida é isso, né? E na maioria das vezes o isso não é aquilo que você queria dizer. Pelo menos comigo é assim, para eu não deixar a pessoa sem graça, eu até encerro o assunto. Porque eu estou levando a pessoa a um entendimento numa frase curta. E a pessoa, pela ansiedade, ela interrompe no meio, com uma conclusão que não tem nada a ver com o que eu estava falando. E eu fico sem graça de dizer para a pessoa, não é nada disso que eu estava querendo dizer para você. Mas por que isso? Por causa da ansiedade. Não consegue ouvir, não consegue, porque os pensamentos estão acelerados. Mas quando a gente permite que a presença de Deus tome controle dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos corações, essa presença traz a calmaria que a gente precisa. E calmaria, quando vai tudo ao redor, é natural. Mas aqui é uma calmaria que vem dos céus. Que mesmo quando tudo vai mal ao redor, o mundo está em guerra ao seu redor, o seu interior tem a paz. Diga glória a Deus. Na sua alma tem quietude. Quem precisa mais de paz aí na sua alma? Quem precisa mais dessas águas tranquilas? Então a presença de Deus vai te conduzir nessas águas tranquilas. Em nome de Jesus, que nessa manhã, Espírito Santo, o Senhor venha limpar os nossos pensamentos, de todo pensamento inútil, pensamento acelerado, toda turbulência na alma, na mente. Quantas vezes, Senhor, nós queremos ler a Tua Palavra, mas há tantas vozes na nossa cabeça. Quantas vezes, Senhor, nós queremos apenas descansar mesmo, dormir, mas não dá para conciliar o sono, porque são imagens, são preocupações, são tantos movimentos dentro de nós, Senhor, que o sono custa a vir. E quando vem, ainda é um sono que não restaura. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, preenche o seu coração. Aleluia. O texto continua dizendo aqui, olha, que Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastor, esse bom pastor que é Deus, além dele trazer provisão, trazer paz, restaurar a alma, ele também guia as suas ovelhas. Ele dá a direção certa. Ele vai na frente, nos levando por caminhos retos, veredas de justiça. Quem sabe você está precisando de uma direção. Sua vida está tão sem sentido. Quem sabe você está no ponto da vida e todos nós passamos por isso. Como se fosse uma encruzilhada, Senhor, para qual direção que eu vou? O que é que eu faço? O que é que eu não faço? Senhor, eu preciso tomar decisões para avançar na minha vida, mas eu não sei o que fazer, Senhor. Estou tão perdido no meio disso tudo. Quantas vezes nós ficamos assim, irmãos, perdidos? E por já termos errado tanto em decisões precipitadas passadas, nós ficamos paralisados. Mas a Bíblia diz que esse pastor nos guia por veredas, por caminhos de justiça. Nessa manhã o Senhor está dizendo, deixa eu guiar você. Deixa eu tomar a direção da sua vida. Deixa eu segurar na sua mão, como eu preguei aqui na quarta-feira. Deixa eu segurar na sua mão. Deixa eu ir na sua frente. Não se precipite, não se acelera. Apenas espera que eu vou te dar a direção a cada passo que você precisa dar. Deixa o pastor te guiar. Ele nos dá a direção certa. E olha o que diz aqui o texto. Ainda que eu andasse, verso 4, pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor nos dá coragem, o pastor nos dá ousadia. O que o salmista está falando aqui é que se ele andasse por vales de sombra e morte, ele não precisava ter medo algum, porque a presença de Deus estaria com ele. Esses vales de sombra da morte falam muito sobre a realidade da vida lá no deserto do Negev, lá em Israel, no sul de Israel. Muitos pastores precisavam, ainda precisam atravessar esse deserto com as suas ovelhas. Só que o que acontece? Quando vem chuvas,
No norte de Israel, essas chuvas vêm, elas vão e alcançam esse deserto. E quando vão passando ali, essas chuvas, elas descem tão fortes que elas formam rios no deserto. E esses rios abrem valas profundas. Então ficam somente caminhos estreitos, de um lado um abismo, de outro abismo, e aqueles caminhos estreitos pelos quais os pastores precisam conduzir as ovelhas para chegar do outro lado do deserto. É sobre isso que Davi está falando, quando ele diz que o Senhor me guia pelo vale de sombra da morte. Ele está falando sobre isso, e sobre uma outra situação também, que é o vale de Josafá, que é um vale que está marcado por muitas sepulturas, e esse vale de Josafá está perto de Jerusalém, é um lugar onde teve muita morte, muita destruição. Então ali é um lugar sombrio. Davi está usando essas duas imagens, do pastor e da realidade diária dos judeus que precisavam passar por esse vale de Josafá. Ele está falando que o Senhor nos conduzirá, mesmo que ao nosso redor tenhamos perigos, dificuldades que poderiam nos destruir, situações que poderiam acabar conosco. O Senhor nos conduzirá em meio aos momentos mais sombrios das nossas vidas, dos dias mais perigosos, e por causa disso nós não precisamos temer os abismos, nós não precisamos temer as sombras de morte ao nosso redor. Nós precisamos confiar e ter ousadia e termos coragem. Qual é o vale que você está passando hoje? Qual é o vale? Qual é o vale do deserto? Qual é o vale de Josafá? O Senhor está contigo nesse vale. Ele te conduz no meio de sombras da morte e diz para você: não temas, apenas avance. Não se apavore com o que você vê ao seu redor. Não se desespere com os perigos que estão assombrando o seu coração, mas vai adiante. Ele nos guia pelo vale da sombra e da morte e nos livra. Veja só o que diz a palavra de Deus: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Os inimigos, assim como a vara do pastor afugenta os inimigos, afugenta os insetos, afugenta aquilo que poderia machucar a ovelha, a vara de Deus, ela lança para longe de nós os nossos adversários. É por isso que não precisamos temer, porque além do Senhor nos guiar, Ele vai nos livrar. Quem tem sido o seu adversário hoje? Seus inimigos hoje? A vara de Deus está agindo em seu favor. A tua vara e o teu cajado me consolam, porque a vara afugenta os inimigos e o cajado nos traça mais perto. Sabia que há um consolo na correção de Deus? Sabia? Porque o cajado é justamente para trazer a ovelha que está se desviando, a ovelha que está se afastando do caminho. E há um consolo nisso, porque nisso está o cuidado, o amor de Deus. Lembra do vale de sombra da morte, que se errar um passo para a direita ou para a esquerda, vai cair no abismo. Aí a ovelha, muitas vezes ela está quase caindo, aí vem o pastor e puxa ela de volta. Isso é amor, isso é cuidado. E às vezes a gente não quer o cajado de Deus, a gente não quer, porque muitas vezes a gente quer seguir ali a direção dos nossos olhos, só que a gente vê de uma forma curta, assim como a ovelha é um animal que enxerga pouco. A visão da ovelha não é como a visão de águia, a visão de ovelha ela é curta, então ela não enxerga que ali na frente tem um abismo, ela vai achando que está bom, mas o pastor vê ao longe, então o pastor pega ela e traz de volta. É assim que Deus faz quando a gente está se desviando, quando a gente está indo por caminhos de trevas, quando a gente está se afastando da verdade. Então, meu irmão, não fique chateado quando Deus pegar o cajado e te trazer para mais perto, porque Ele faz isso. Não fique com raiva do mensageiro, seja ele qual for que Deus estiver usando como cajado. Pega a mensagem, porque o Pai que ama é o Pai que adverte, é o Pai que corrige, é o Pai que livra o seu filho de cair nas trevas, de cair na destruição. E muitas vezes para isso tem que usar o cajado. Mas o texto continua falando, aleluia, que
o Senhor é aquele que dá vitória sobre os nossos inimigos. Deixa eu ler aqui com vocês. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos.